O que o trem noturno da Estrada de Ferro Araraquara e o antigo sistema de saúde do estado de São Paulo tinham em comum? Ambos eram chamados Sandu. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Na década de 1950, a Estrada de Ferro Araraquara, em São Paulo, estava passando por uma verdadeira revolução. Isso incluía a reconstrução de praticamente toda a sua linha-tronco entre Araraquara e São José do Rio Preto, bem como o alargamento de sua bitola de métrica para larga em toda a extensão de sua linha-tronco até Rubinéia. A maior parte de seu material rodante de bitola métrica não seria reaproveitado, o que significava que novas locomotivas, carros de passageiros e vagões tenham que ser adquiridos. No entanto, a EFA não tinha verbas para adquirir todo esse material diretamente das fábricas, de modo que ela precisou recorrer a material usado de segunda mão das Estradas de Ferro Santos Jundiaí e Estrada de Ferro Central do Brasil. Locomotivas a vapor, carros de passageiros e vagões de carga de madeira já usados, alguns em final de vida útil e alguns até mesmo já abandonados, foram levados para Araraquara para serem reformados nas oficinas da EFA. No caso dos carros de passageiros adquiridos já usados, todos eles eram de madeira. Por isso mesmo, alguns vieram com suas estruturas em má situação e até mesmo irrecuperáveis, sendo necessária uma reconstrução completa dos mesmos para poder colocá-los de volta em situação de tráfego. Apesar do resultado geral das reformas ter sido satisfatório, era lógico para a araraquarense que era melhor ela ter veículos de aço carbono ou aço inox em sua frota, por serem mais duráveis, seguros e requererem menos manutenção. Como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro já tinha uma vasta experiência na construção de carros metálicos em suas próprias oficinas, a EFA entra em acordo com esta para treinar seus funcionários na arte de construção de veículos de aço carbono. Eu não encontrei informações a respeito, mas certamente equipes da Araraquarense vieram até as oficinas de Rio Claro entre 1957 e 1958 para serem instruídas, bem como equipes da CPEF devem ter ido até as oficinas de Araraquara para dar instrução aos funcionários lá. E para aplicar os conhecimentos obtidos, foi utilizado o estrado metálico de um carro dormitório originário da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, cuja estrutura de madeira original estava irrecuperável, mas poderia ser utilizado para a reconstrução em aço carbono. Em novembro de 1958, as oficinas de Araraquara entregam ao tráfego o carro SE-10, o primeiro carro de aço carbono construído naquelas instalações. Pelas fotos disponíveis, o veículo era pintado da cor grená, com faixas e inscrições em branco, além de teto da cor prateada, sendo usado junto aos carros de madeira dos trens paradores noturnos da EFA. O sucesso desse primeiro veículo motivou a empresa a planejar a construção de pelo menos mais 20 carros de aço carbono em suas instalações, para ir substituindo gradativamente os antigos carros de madeira e poderem compor um trem expresso noturno ligando São Paulo a São José do Rio Preto. Para facilitar ainda mais a construção,
Mais uma vez, a CPEF veio em auxílio da Araraquarense. Em 1952, a Ferrovia Padrão havia adquirido 48 carros de aço carbono da Pullman Stand Car, recebendo do fabricante todas as plantas necessárias para a manutenção desses veículos. A Paulista já se havia utilizado dessas plantas para construir seus carros dormitório Gilda no final dos anos 1950, sendo que eu já contei a história deles em nosso Ferro História número 10, que vai estar aqui no card, cedendo uma cópia das mesmas plantas para a EFA poder construir seus próprios carros. Assim, até dezembro de 1960, 7 carros de passageiros foram construídos nas oficinas de Araraquara e entregues ao tráfego na EFA. Esses veículos, divididos em um bagagem, 3 carros de primeira classe e 2 carros de segunda classe, tinham o mesmo tamanho e muitas das características que apresentavam os carros construídos pela Pullman para a CPEF, embora com algumas diferenças nas características externas, especialmente na ventilação e na ausência de luzes de classificação nas cabeceiras dos carros. Sua pintura era predominantemente branca, com uma faixa grená próxima ao teto e cabeceiras da mesma cor, teto prateado e o nome Araraquara escrito em letras grandes e na cor grená no corpo branco do vagão, ou em letras brancas pequenas na faixa grená próximo ao teto. Essas cores, tão diferentes nas ferrovias brasileiras e que lembravam uma ambulância, logo fizeram com que os novos carros ganhassem o apelido Sandu, e que era o nome do serviço público de saúde mantido naquela época pelo governo e que se utilizava das cores branco e vermelho escuro para identificação. O novo trem, embora ainda sem carro-restaurante, passou a ser utilizado em 1961 na ligação entre Araraquara e São José do Rio Preto. No ano seguinte, com a chegada dos novos carros de aço inox adquiridos junto à Maferza, e cuja história eu já contei em nosso Ferro História número 8, que eu vou deixar aqui no card, parte dos carros Sandu passou a ser utilizada junto com esses novos veículos nos trechos São Paulo-Araraquara e Araraquara-São José do Rio Preto. Também nessa mesma época, ocorreu a Exposição Ferroviária Nacional do Ibirapuera, em São Paulo, onde diversos fabricantes e ferrovias levaram seus equipamentos mais modernos para apresentação ao público. Dentre esses, constava pelo menos um carro de primeira classe do Sandu, representando a Estrada de Ferro Araraquara. Com a entrada em operação dos carros Maferza 1000, o ímpeto para a construção de novos carros de aço carbono diminuiu, embora ainda fossem necessários construir carros restaurante e dormitório para completar a primeira composição. Isso somente aconteceu em 1965, quando as oficinas de Araraquara entregaram ao tráfego um carro restaurante e um carro dormitório, sendo que estes já contavam com luzes de classificação nas cabeceiras e um sistema de ventilação mais moderno. Uma característica única desses dois carros é que eles não receberam a pintura da Estrada de Ferro Araraquara, e sim as cores da CPEF, para poderem rodar no trecho São Paulo-Araraquara enganchados nos trens da Ferrovia Padrão, sem que sua pintura destoasse dos carros Pullman da CPEF, sendo que esses veículos tinham apenas a numeração e o nome da EFA estampados em suas laterais. No entanto, ainda seriam necessários mais carros de aço carbono para complementar a frota da empresa, já que, por exemplo, os carros Maferza 1000 não tinham carros dormitório. Dessa forma, outros 9 veículos são construídos e entregues pelas oficinas de Araraquara até o final de 1970, divididos em um carro de primeira classe, 3 carros de segunda classe, 2 carros poltrona-leito e 3 carros dormitório. Esses carros ainda mantinham as mesmas características base
dos primeiros veículos entregues em 1960, mas já contavam com diversas novidades. Em primeiro lugar, um dos carros poltrona-leito também recebeu o padrão de pintura das cores da CPEF apenas com as inscrições da EFA estampadas no carro, tal como ocorreu com os outros dois em 1965, enquanto que os demais veículos receberam o padrão branco e grená da EFA. Em segundo lugar, eles ganharam uma estrutura lateral levemente arredondada, ao contrário da estrutura reta utilizada até então, mesmo nos carros Pullman da Companhia Paulista. E eu não consegui descobrir qual foi o motivo de ter ocorrido essa modificação estrutural nesse lote de veículos. Com 18 carros em operação, era possível operar o trem diurno com o Sandu entre Araraquara e Rubinéia e usar parte dos carros restantes, incluindo aqueles com a pintura da Paulista, no trem noturno ligando São Paulo até São José do Rio Preto. Em 1971, a Estrada de Ferro Araraquara, que desde 1967 já era administrada pela Companhia Paulista, acaba sendo fundida a esta, além de Sorocabana, Mogiana e São Paulo Minas, formando-se assim a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, em novembro de 1971. Ainda houve tempo para a conclusão de um último carro Sandu nas oficinas de Araraquara, sendo entregue um carro restaurante, também com estrutura lateral arredondada e já nas novas cores da FEPASA, azul e branco. Isso ocorrendo em 1973. Os demais carros Sandu também foram ganhando essa nova pintura conforme foram passando por revisões e reformas, e logo começaram a se misturar com os carros Pullman oriundos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ainda na década de 1970, ocorreram as primeiras duas baixas da série. O carro dormitório protótipo SE-10, agora renumerado 7421, acabou retirado do serviço de passageiros, passando a ser utilizado nos serviços internos da empresa, sendo que a FEPASA chegou até mesmo enviá-lo para a bitola métrica. Já o carro bagagem de 1960 simplesmente desapareceu antes da implantação do sistema SIGO, de renumeração dos veículos ferroviários brasileiros, sendo que é provável que ele tenha sido baixado devido a algum acidente. Os demais veículos prosseguiram em serviço normal nas linhas das antigas Companhia Paulista e Araraquara, sendo que a partir de 1989, alguns deles chegaram inclusive a receber o novo padrão de pintura da empresa estatal, conhecido popularmente pelos ferrofãs como Ave Maria. Nessa ocasião, o carro de primeira classe PC 3034 foi transformado em carro lanchonete, sendo renumerado FC 3034. No entanto, com o lento sucateamento dos serviços de passageiros no decorrer da década de 1990, vários desses veículos não chegaram sequer a ser reformados. De fato, a maioria deles já se encontrava paralisada em 1999, quando as linhas da FEPASA foram concessionadas para a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima. Nos anos seguintes, a maioria dos carros de aço carbono acabou sendo vendida como sucata em Rio Claro, Sorocaba e Boa Vista. Dentre esses, o protótipo dos carros Sandu, o dormitório SE-10, que havia sido incendiado em Campinas em 2003, tendo depois sua carcaça sido levada para o pátio de Rio Claro Novo, onde foi cortada em 2007 sem levar em conta seu aspecto histórico. Em 2018, o Sandu SC3186 de segunda classe, cuja reforma havia sido iniciada pela FEPASA no início da década de 1990 nas oficinas de Rio Claro, e que havia permanecido ali com sua reforma inacabada, acabou sendo sucateado. Dos 20 carros de aço carbono construídos pela EFA,
Apenas 2 ainda existem comprovadamente no início de 2024. O FC3034, o mesmo que a FEPASA havia transformado em carro lanchonete, se encontra abandonado na antiga esplanada da estação de Araraquara, cedido para a prefeitura local, aguardando remoção para dentro da grade da estação para ser restaurado como parte do Museu Ferroviário de Araraquara. Já o Sandu DC3411, carro dormitório da última leva de veículos construídos em 1969, ficou anos abandonado atrás das oficinas de Araraquara, mas foi retirado do local em dezembro de 2023 pela prefeitura, sendo que as informações disponíveis dão conta que é uma parceria entre a administração municipal e uma grande empresa da cidade para a restauração cosmética do veículo, também para a sua exposição no Museu Ferroviário da cidade. Entretanto, eu não tenho mais informações a respeito quando da elaboração e da gravação deste vídeo. E essa é a história dos carros de aço carbono Sandu, construídos pela Estrada de Ferro Araraquara. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!